Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu não vou passar matéria nova, eu vou passar um vídeo de revisão, para a nossa prova de sexta-feira, para que a gente se sinta mais confiante, para a gente poder fazer ela, beleza? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou revisar a parte de propriedades coligativas, tá? Então, só relembrando, para a nossa prova de sexta-feira vai cair propriedades coligativas como um todo, beleza? Desde lá das nossas propriedades até a parte do diagrama de fases, beleza? E na parte de sexta-feira eu vou postar um vídeo da nossa revisão da tabela periódica. Falando especificamente da tabela periódica, só cai a primeira parte, tá? Não cai a parte de propriedades periódicas, tá? Cai só a parte de organização, metal, ametal, elemento de transição, família, período, etc, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela nossa revisão de propriedades coligativas. E aí você tem que lembrar do conceito. Qual é o conceito de propriedades coligativas? É justamente a modificação das propriedades físicas do seu solvente pela adição de um soluto no volátil. Então o seu solvente vai ter as suas características, vai ter a sua pressão de vapor, vai ter a sua temperatura de ebulição, a sua temperatura de congelamento, e quando você adiciona um soluto, você modifica essas propriedades. Então você modifica a sua pressão de vapor, você modifica a temperatura de ebulição, você modifica a temperatura de congelamento. E é aí que vai ser as nossas propriedades coligativas, tudo bem? Vamos começar pela primeira? Vamos lá. A primeira propriedade coligativa que nós vimos foi a tonoscopia. Tá? O que é a tonoscopia? A tonoscopia, é justamente o abaixamento da pressão de vapor pela adição de um soluto no volátil. Então, um determinado solvente vai ter uma pressão de vapor, depois que você adicionou, a pressão de vapor é menor. Lembre-se que essa propriedade, assim como as outras, bulioscopia e crioscopia, são dependentes da quantidade de soluto que você coloca, beleza? Mas da quantidade de soluto em mols, beleza? Então, se tiver aquele diagramazinho lá, comparando diversas quantidades de soluto que eu coloco, aquele que tiver o maior número de mols, não em massa, hein? Em mols, caso tenha massa é necessário passar para mols, você converte, e aí você tem uma comparação em mols, que é o seu número de partículas, beleza? Mas vamos lá. Nossa primeira propriedade é a nossa tonoscopia. A segunda propriedade é a nossa ebulioscopia, que é justamente o aumento da temperatura de ebulição de um solvente pela adição de um soluto no volátil. Então vamos supor que a água, a nível do mar, ela evapora a 100 graus Celsius, então ela entra em ebulição, na verdade, a 100 graus Celsius, e quando você adiciona um soluto, dependendo da quantidade de soluto, você vai ter essa propriedade em uma maior escala, mas você vai entrar em ebulição a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, então 101, 102, 103, depende da quantidade de soluto que você adiciona, beleza? Então olha só, nós temos a nossa ebulioscopia, depois nós temos a nossa crioscopia, que é justamente a diminuição da temperatura de congelamento pela adição de um soluto no volátil. Então, se a água congela a 0 graus Celsius, eu adiciono esse soluto, ela congela a uma temperatura menor, beleza? Então ela congela a menos 5, a menos 10 e assim por diante. Então, você dá uma expandida, nessa escala de temperatura, Então vai ficar tudo mais difícil, vai ficar mais difícil da água entrar em ebulição, vai ficar mais difícil da água congelar. Então pensa dessa forma que você vai conseguir lembrar dessas propriedades, tá? E por último, nós temos a nossa outra propriedade, que é envolvida a nossa osmose, A osmose em si não é aquela propriedade coligativa. A propriedade coligativa é a nossa pressão osmótica, Pois, no momento em que a gente adiciona um soluto no volátil, a um determinado solvente, a gente aumenta a nossa pressão osmótica. Tudo bem? Então, vamos lá. Isso aqui é só para poder gerar um método mnemônico para vocês nunca esquecerem dessas propriedades, tá? Não só para a prova, mas para todos os vestibulares que vocês cheguem a fazer, tá? Então, vamos lá. Nossa primeira propriedade, então, é a nossa tonoscopia. Nossa segunda propriedade é a nossa ebulioscopia. Nossa terceira propriedade é a nossa crioscopia. E por último, nós temos aqui o processo de osmose. Então é o nosso teco. Olha só que fácil. Então é o nosso teco. Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. Onde aqui na nossa tonoscopia é a diminuição de quem? A diminuição da pressão de vapor. E o é ebulioscopia. Ebulioscopia é o quê? É o aumento. O aumento do quê? Da temperatura de ebulição. Crioscopia é diminuição. Diminuição do quê? Da nossa temperatura de congelamento. E aqui no caso da osmose, você vai ter um aumento, e especialmente um aumento da nossa pressão osmótica. Então, o que nós teremos aqui é o teco, para baixo para cima, para baixo para cima. Pronto, então você vai conseguir lembrar sempre que você tiver um caso de propriedades coligativas, tá? Lembrou do teco? Lembrou de todas as propriedades coligativas, para baixo para cima, para baixo para cima. Pronto.
Então, um método para ajudar vocês a sempre lembrarem dessas propriedades coligativas, tá? Lembrando com relação aqui à nossa pressão osmótica, nós temos uma formulinha interessante para lembrar, né? A nossa fórmula aqui é o π, né? É a respeito da nossa pressão osmótica, né? Que vai ser igual à nossa molaridade, né? Que é mol por litro, vezes o nosso R, que é a constante geral dos gases, né? Que é 0,082 normalmente, né? Mas ele fornece isso para você, vezes a temperatura. E lembrando que essa temperatura aqui em Kelvin, pelo amor de Deus, a temperatura aqui tem que ser em Kelvin, porque o R vai estar em Kelvin, tá? Com isso, nós calculamos o π não é 3,14, pelo amor de Deus, é a nossa pressão osmótica, tá? É só uma letra para representar a pressão osmótica, tá? Então, tudo isso aqui é o que nós precisamos saber. Quais as outras informações a respeito das propriedades coligativas? Ah, nós temos que lembrar da nossa volatilidade e sua relação com a pressão de vapor. Qual é? Ora, se eu tiver, tá? E aqui deixa eu dar uma dividida, tá? Se eu tiver uma relação entre pressão de vapor, tá? A temperatura de ebulição e a nossa volatilidade, tá? Ser volátil ou não, né? Vou colocar aqui duas situações. Volátil. Tá? Olha só, se eu tiver uma determinada situação ao qual eu tenho uma alta pressão de vapor, né? Significa que a temperatura de ebulição é menor. Significa que eu preciso dar menos energia para aquela substância entrar em ebulição, né? Visto que essa pressão de vapor é maior, é mais fácil ela igualar a pressão atmosférica e o líquido entre em ebulição, né? O líquido já tem uma maior tendência a entrar em ebulição, né? E significa então que a gente fala que ele é mais o quê? Volátil. Não, o líquido volátil é aquele que se evapora facilmente, né? Nossa pressão de vapor, quando ela for menor, significa que a temperatura de ebulição é maior, né? Então lembra, quando eu adiciono um soluto não volátil a uma determinada solução, a um determinado solvente, eu diminuo a pressão de vapor e eu aumento a temperatura de ebulição. Por quê? Porque eu diminuo a tendência que o líquido tem de evaporar. Viu como é que fez sentido? Então olha só, significa então que o líquido é o quê? Menos volátil. Tudo bem? Então, todas essas relações aqui tem que estar muito bem clara na nossa mente. Mas acredito que esse método aqui vai ajudar muito vocês a lembrarem, a lembrar, né, dessas propriedades na hora da prova. Tudo bem? Então, tira um print dessa tela, tudo bem? Para você lembrar, hein? Então, olha só. Deixa eu apagar aqui. E vamos só analisar uma determinada situação. Vou apagar aqui, só essa parte. Beleza? Vou deixar o teco ainda. Que é com relação à intensidade das propriedades coligativas. Lembre-se que a intensidade das propriedades coligativas será dependente unicamente da quantidade de partículas na sua solução. Tudo bem? Quanto mais partículas eu tiver na minha solução, maior vai ser a intensidade das propriedades coligativas. Mais eu vou diminuir a pressão de vapor, mais eu vou aumentar a temperatura de ebulição e mais eu vou diminuir a nossa temperatura de congelamento e mais eu vou aumentar a minha pressão osmótica, tá? Então, é sempre dependente ao número de partículas, tá, galera? Então, se eu tiver uma situação desse tipo, 1 mol, né, de glicose, né, e 58,5 gramas de NaCl. Né? Eu vou colocar só esses dois pontos aqui e a gente discute. Olha só, dessas duas soluções, se eu fizesse separadamente, né, aqui uma solução 1 e aqui uma solução 2, qual das duas apresentaria uma maior intensidade das propriedades, né, coligativas? Qual que apresentaria uma menor pressão de vapor, uma maior temperatura de ebulição ou uma menor de congelamento? Aí você tem que ver. Seguinte, lembre-se que a glicose, né, é um composto que quando em água ela não ioniza nem dissocia. Então tudo que você jogar aqui no começo, você vai ter no final. Você só vai ter ela no estado aquoso, ou seja, dissolvido, tá? Então, eu joguei 1 mol de glicose aqui, eu vou ter 1 mol, né, de glicose aqui. Né? Só que o NaCl, ou compostos iônicos no geral, pode ser base ou pode ser sais, né? Eles apresentam uma característica muito interessante, né, que é a sua dissociação. Né? Os ácidos também apresentam ionização. Então significa que na hora que você jogar ele em água, ele não vai ficar bonitinho daquela forma. Ele vai se quebrar e vai formar mais partículas. Entende? Então é por isso que compostos iônicos, quando você coloca em água, você forma mais partículas e às vezes eles apresentam uma maior intensidade das propriedades coligativas. Mas não porque é um composto iônico, mas sim porque você gera mais partículas. Tudo bem? Então olha só. Note que eu coloquei para você a massa.
Só que eu não quero que você faça essa relação em massa. Essa relação em massa já é um pouco complicada de se fazer. Então é necessário que a gente transforme esses 58,5 gramas para mol. Como é que a gente vai fazer? Ora, a massa molar do NaCl, né, é exatamente de 58,5 gramas por mol. Tudo bem? Então significa que aqui eu tenho 1 mol de NaCl. Agora sim dá para eu comparar. Mas lembre-se que quando eu jogo em água, esse cara aqui se quebra. Então você vai ter 1 mol de Na mais 1 mol de Cl menos. Então no total aqui você vai ter 2 mol de partícula. E consequentemente a intensidade aqui vai ser maior. Por quê? Porque tem mais partículas. Tudo bem? Então é isso, galera. Aqui é só para dar um escopo geral a respeito da nossa primeira parte de propriedades coligativas, beleza? Fique comigo para o próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.